Graças a Deus. Mas, como o irmão Gines falou aqui, realmente o MJL, o Movimento Jovens Livres, realmente é uma obra grande, extensa, né, que forma realmente homens, mulheres, prepara aqueles que o Senhor chama, aqueles que o Senhor vocaciona. Então são preparados para serem enviados para o campo, para pregar. A missão de pregar o Evangelho é da igreja, de todo mundo, não é apenas do pastor, do presbítero, do diácono, é de toda a igreja, não é verdade? O Senhor Jesus disse que para nós irmos e pregarmos o Evangelho a toda criatura. E eu quero falar justamente uma palavra voltada para isso, nessa manhã, uma palavra que o Senhor falou no meu coração, está aqui em Lucas. Queria convidá-los a ficar de pé. Lucas 17, capítulo 17 de Lucas, versículo de número 20. Aleluia. Hoje é um dia, eu não sei como que eu vou expressar o meu sentimento aqui, dois sentimentos misturados, de tristeza e de alegria. De tristeza pelo acidente, né, que envolveu o nosso líder, pastor Paulo, mas por saber do livramento de Deus na vida dele, que não partiu, não era a hora. O pastor sempre fala para a gente, fala: filho, não chegou a minha hora, não foi agora, né? E alegre pela formatura de um aluno na recuperação, a vida do Cláudio, né, que está aqui. O Cláudio estará nos deixando hoje, estará formando, pegando o seu livro em Cristo. Então é motivo de alegria. Nós nos alegramos porque o Cláudio caminhou conosco 12 meses, né, Cláudio? 13 meses, contando um mês do Gênesis. Então é motivo de muita alegria para nós que recebemos ele lá. Então essa mistura desse sentimento está no nosso coração, eu acredito que no coração de todos. Lucas 17, 20 diz assim: a vinda do reino de Deus. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com aparência visível, nem dirão ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir, dirigiu-se aos seus discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não vereis. E vos dirão ele aqui ou lá está, não vades, nem o sigais, porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Só até aqui. Feche seus olhos, nós vamos orar ao Senhor. Pai, nós, ó Deus, nos alegramos por estar na tua presença, Senhor. Só o fato de estar na casa do Senhor, como disse o salmista, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Estamos felizes por estar aqui, Senhor, nessa manhã, reunido com a tua noiva, com a igreja, ó Deus, para junto cultuarmos o Senhor. Esse momento, Senhor, é o momento da tua palavra. Ó Deus, fala conosco. Eu sou um mero mortal, pecador. Ó Deus, não tenho condição nenhuma de falar a tua palavra, mas pelo teu poder, pela tua graça, pelo teu Espírito Santo maravilhoso, que capacita, Senhor, ó Deus, eu sou desafiado a falar essa palavra nessa manhã. Fala conosco, fala, alimenta cada vida nessa manhã com a palavra santa. Meu Deus, fala conosco, nos abençoa, repreende os demônios, repreende toda ação do inferno contra o teu povo, remove toda comichão do ouvido, remove toda escama dos olhos, Senhor, e fala conosco. Usa esse tempo da meditação em nome de Jesus. Amém. Pode assentar. Queridos, eu quero fazer menção aqui sobre o desafio que nós, igreja, temos, baseado nesse texto aqui. Esse texto aqui, Lucas, né? Jesus aqui falando aqui o texto, os discípulos conversando, o desafio central aqui do povo de Deus aqui em relação à jornada da vida, a caminhada do cristão aqui na terra. Nós não nascemos meramente por nascer. A palavra de Deus nos mostra que o homem foi criado com um propósito significativo. Ou seja, Deus me criou com um propósito, você foi criado com um propósito. E nós, igreja, esse ajuntamento de irmãos e de irmãs, do povo santo, que foi arrancado do mundo, né? O termo igreja é tirados para fora desse contexto do mundo. O irmão Gines falou da linha de romeiros ali, né? Na romaria.
entristece realmente o coração de Deus, com certeza, pessoas perdidas e cegadas, mas nós, como igrejas, somos desafiados a pregar o Evangelho, a levar a boa nova, a levar a boa notícia àquele que está perdido. Eu quero mencionar aqui o testemunho de uma missionária chamada Edneia Willis. Eu acho que todo mundo conhece aqui o testemunho de Edneia Willis, uma missionária que foi usada por Deus ali na favela Dona Marta. Aquela mulher, quando ela chegou ali, o dia que eu li um artigo sobre ela, me chamou a atenção. Por quê? Porque Edneia Willis, quando ela chegou naquela favela, ela foi usada por Deus para mover aquele lugar. Deus balançou aquele lugar, mas o que ela pôde fazer ali, humanamente falando, foi grande. Ela fez grandes coisas, o Senhor pôde usar aquela mulher para fazer ali. E eu não me lembro agora com precisão se foi 2 anos ou 3 anos depois, 90% da favela era convertida a Jesus. Aleluia. Aleluia. Sabe por quê? Porque uma mulher se dispôs na mão do Senhor. Nós sabemos também desse movimento Jovenzinhos, que em 1968 não era nada, estava nascendo, estava começando. E hoje nós somos uma grande missão de recuperação, lugar onde Deus tem alcançado o perdido, lugar onde o homem chega pesando 48 quilos como eu, e hoje já estou com quase 90 quilos, de saúde, é de saúde, é jovem livre, saúde física e espiritual também. Um homem que tinha medo, tinha fobia social, tinha medo de ficar perto de pessoas. Hoje sou ferramenta na mão de Deus, sou usado na mão de Deus. Graças a Deus, por quê? Porque um dia alguém, como a nossa saudosa irmã Ana Maria, nossa mãezinha, se dispôs na mão do Senhor. Se dispôs. Então, queridos, é importante. Então, essa Edneia Willis, ela ficou inconformada. Me lembro de Paulo, quando chegou ali no Areópago. Paulo vendo aqueles altares de Deus estranhos, Paulo ficou inconformado. Paulo não se conformou. Paulo ficou indignado de ver a cidade, de ver os gregos, de ver aquela gente toda voltada para ídolos mortos, para demônios. E Paulo, a gente nota nessa estratégia de Paulo, né? Paulo não fez como certos homens fazem, chutou a santa, quebrou a santa, xingou. Não, pelo contrário, Paulo elogiou, Paulo esperou o momento certo, e Paulo lançou um elogio. Paulo falou: olha, eu vejo que vocês são religiosos como eu. Que bom, bacana. O Deus que vocês veneram não é o que eu venero. Esse altar aqui do Deus desconhecido é o que eu presto culto, é o que eu estou cultuando. Querido, quantas pessoas estão morrendo pela falta do conhecimento, pela falta da informação? Sabe por quê? Porque muitos de nós não temos nos disposto, não temos falado: Senhor, me leva ao campo que o Senhor quer levar. A oração da irmã foi mais além, né? A irmã contava para nós que ela orou pedindo para o Senhor levá-la ao campo que ninguém queria. Desafiador, na verdade. O Senhor me leva onde ninguém queria. O campo que o Senhor levou ela foi o campo dos drogados, o campo dos rejeitados, o campo daquele que está ferido, marginalizado. Foi esse. Então, eu quero falar nessa manhã sobre os desafios de Deus com relação à jornada diante das grandes batalhas do povo de Deus nesse mundo. Aí eu te pergunto, pastor, quais são os desafios? Primeiro, nesse texto aqui, aliás, em toda a Escritura está implícito, isso aqui está claro, os desafios da igreja em relação às coisas do mundo, a pregar o Evangelho. O primeiro desafio, Jesus dizendo aqui, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com aparência visível. Está aqui o primeiro desafio. Sabe qual é o primeiro desafio? É de fazer visível o reino de Deus. Aleluia! Nessa manhã, fica de pé, Cláudio. Nós queremos fazer visível o reino de Deus, mostrando que existe libertação para o homem. Existe. Quando Jesus entra na vida do homem, ele liberta. Obrigado, pode sentar. Eu e você somos convidados a levar isso, a fazer visível. Como que nós vamos fazer? Eu já ouvi muito isso, pregador falar: filho, a irmã falava para a gente: filho, o testemunho de vocês fala. Às vezes você não vai precisar nem abrir a tua boca. Muitos de nós estão precisando fazer, sabe o quê? Viver. Começar de mim. Começar de mim. Nós somos exortados ao Senhor a viver, a fazer visível o reino de Deus, porque
porque aí as pessoas vão ver que existe um Deus, as pessoas vão ver que no movimento Jovens Livres há um Deus que liberta, há um Deus que cura, há um Deus que transforma, há um Deus que restaura a família. Aleluia! Esse Deus é o Senhor Jesus, esse Deus é o Pai, é o Espírito Santo, é a Trindade Divina que faz isso. Eu fiquei me perguntando, falei, gente, o que é o reino de Deus na verdade? O que Jesus quis dizer? Queridos, é tão simples. Quando o Espírito Santo entra dentro da gente e revela. Sabe o que é você sabe o que é o reino de Deus? O reino de Deus nada mais ele é do que o reinado de Jesus na minha vida. Aleluia! Jesus tem que reinar na minha vida. Será que Jesus está reinando na sua vida? Será que ele reina? Será que ele é rei? Ou será que às vezes somos nós mesmos? O ego. Às vezes nós falamos da boca para fora. Dentro da recuperação, por exemplo, nós somos levados a orientar os meninos, aos irmãos lá, porque às vezes o aluno canta que Jesus é meu Senhor. A palavra Senhor quer dizer dono. Jesus é o meu Senhor, mas na prática, no dia a dia, sabe o que ele quer fazer? Não, pastor, eu vou embora, eu já tomei uma decisão. Eu digo, mas você agora não pode decidir por você mais. Você tem um dono. Não, eu vou embora, rapaz, ninguém me segura, já decidi. Eu digo, então Jesus não é seu dono. Então Jesus não é, porque comigo é assim. Eu até fico também enlutado, com dificuldade, com vontade de sair. São tantos os desafios caminhando na obra de recuperação, mas são tantos mesmo, né, Júlio César? Nós que estamos ali 48 horas podemos dizer para vocês, não é fácil, é difícil, é difícil. Muitos vivem nos bastidores, nós estamos lá dentro, tomando da mão do diabo as vidas escravizadas. Aleluia! Arrancando da mão de Satanás, comprando uma briga. Esse acidente do pastor Paulo nada mais é do que o Senhor tem usado e ainda vai continuar usando na formação de obreiros, na formação de obreiras, na formação de líderes para igrejas, para a recuperação, para o trabalho dos gentes, para o trabalho com famílias, e aí vai. Então, queridos, o reinado de Jesus na minha vida, será que Jesus é rei? Será que ele reina? Faça uma análise, será que ele está reinando na sua vida? Né? O salmista diz lá no Salmo 99:1, ele diz, reina o Senhor, trema os povos, aleluia, reina o Senhor, fala comigo, reina o Senhor, reina o Senhor, aleluia. Ele tem que reinar na sua vida, querido. Se ele não estiver reinando, deixa ele reinar, aleluia. Pilatos, quando perguntou para Jesus, falou, tu és rei? Jesus falou para ele, eu para isso nasci, eu nasci para reinar, eu sou rei, da minha existência, eu existi para ser rei, para reinar sobre a vida do ser humano. Então o primeiro desafio que a igreja tem é esse, é o desafio de fazer visível o reino de Deus. Há tanta gente que prega, mas não vive, prega, mas não vive. Quantos pais pregam para os seus filhos, mas não vivem na sua casa? Quantos esposos não vivem na sua casa a vida cristã normal, a vida maravilhosa? Me lembro de um dia que eu tive uma atitude com a filha da minha esposa, com a Ana, e Deus usou a minha esposa para me exortar. E a minha esposa falou duramente comigo. Aquele dia foi o último dia que eu agi com aspereza com ela, porque Deus me exortou. Ela falou assim, você tem paciência com tanto viciado e não tem paciência com a minha filha. E Deus, naquela manhã, Deus falou comigo. Eu não falei nada, eu entrei para o quarto, mas eu sou sanguíneo, irado, né? Mas o Espírito Santo me deu também o fruto, né? A mansidão, e Deus conseguiu falar comigo naquela hora. Graças a Deus que esse Deus é Jesus, esse Jesus ele é maravilhoso, que ele consegue convencer a gente. Não é por força, não é por violência. Deus me convenceu, Deus falou ao meu coração. Considere essas palavras. Lembrei da palavra da irmã Ana, né? Filho, considera, filho. Às vezes a gente ficava no seminário o dia todo com aquela palavra, considera. E a gente ficava ruminando aquilo ali, mastigando. Mas quando era noite, como o salmista falava, né? O choro dura uma noite, de manhã vem a alegria. Às vezes era um dia de luta, mas de noite vinha a alegria. De noite eu conseguia enxergar aquilo. Então eu descobri que eu estava falhando dentro da minha casa. Nós falhamos dentro da nossa casa. Maridos erram com as suas esposas, temos paciência com tanta coisa, e às vezes não tem paciência com aquilo que é prioridade na nossa vida. Não é verdade, queridos? Então, esse é o primeiro desafio. Eu sou desafiado, você também é desafiado a fazer visível o reino de Deus. Jesus disse, o reino de Deus não vem com aparência visível.
Porque Ele está dentro de vós. Aleluia. Quem habita o meu espírito? O Espírito Santo de Deus. Quem habita o seu espírito? O Espírito Santo de Deus. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus. Aleluia. Ele habita você. Ah, pastor, eu sou assim mesmo, eu nasci assim, eu não mudo. Muda. Você muda assim. É só você sair de cena e deixar o Espírito agir. Aleluia. É só a gente fazer isso. A questão é que a gente criou hábito, a gente habituou, né? O elemento ácido, por exemplo, ríspido, ele, grosseiro, ele é hábito, ele criou hábito, né? Aprendi também com a irmã que se você quiser, em 4 semanas você muda um hábito. Em 4 semanas você consegue mudar um hábito, se você quiser. E é verdade. Eu consegui fazer isso na minha vida caminhando com Jesus, pedindo para Ele de manhã, de tarde, de noite: Senhor, me conduz. Senhor, põe uma guarda na minha língua. Senhor, trancafia minha boca. Senhor, me ajuda. Espírito Santo de Deus, fala comigo. Deus me dirige. Senhor, me conduz. Senhor, me leva como Moisés falou. Se não for para me sair desse lugar, não me deixa aí não, Senhor, porque senão eu vou dar um mau testemunho. Aleluia. Então esse, queridos, assim é o primeiro desafio da igreja. Isaías falou que o reino de Deus, meu irmão, o reino de Deus se manifestaria trazendo salvação a todos os homens. Aleluia. Por que o evangelho não tem impactado tanta gente? Por quê? Nós fazemos essa pergunta: por quê? Por que naquela época, no começo da igreja primitiva, por que no primeiro sermão de Pedro 3.000 almas se converteram, e hoje nós pregamos e falamos: gente, estamos pregando errado? Como aquela ilustração daquele missionário, né? Missionário que foi com os tribais pregar. Chegou lá, quando ele começou a pregar, os índios pegaram ele e bateram nele, deram uma peia nele, quase mataram ele, jogou ele numa cachoeira, ele caiu no rio, foi embora. Lá na frente ele conseguiu se salvar, saiu do rio, passou ali 7 dias se curando, mas ele não se deu por vencido. Ele falou: eu não preguei direito, eu vou voltar lá naquela terra. E alguém disse: rapaz, você é louco. Ele falou: eu vou voltar. E ele foi lá. E quando ele chegou lá, os índios pegaram ele de novo e bateram demais nele, quebraram os braços dele, mas judiaram muito dele, e ele conseguiu escapar ileso em vida. E ele falou assim, quando ele sarou, ele falou: eu não preguei direito. Queridos, o dia que ele voltou lá, que ele começou a falar, aquelas pessoas foram chorando, foram caindo lágrimas dos olhos, porque agora ele estava pregando uma vida dele. Aleluia! Agora ele estava dando testemunho cristão. Os índios falaram: meu Deus, nós estamos batendo num cara que volta aqui para falar de amor para nós. Ele pregou certo dessa vez. Dessa vez ele pregou certo. Ele pregou com a própria vida dele. Aleluia! Assim tem que ser nós. Quantos de nós temos dado tempo para o Senhor? No parar com a vida, no evangelizar uma vida, no falar para alguém de Jesus. Queridos, às vezes nós moramos 20 anos do lado de uma pessoa e a pessoa não sabe que a gente é crente. Assim: rapaz, você é o pastor? Não acredito. Cara, você é o pastor? É mesmo? Vai de Senhor, irmão. A pessoa, que vergonha, né? Então, esse é o primeiro desafio. O desafio primeiro que nós temos é o de fazer visível, de tornar visível o reino de Deus. Se nós vivermos o evangelho como os discípulos viveram, do amor, né? Do amar o próximo. A Bíblia diz que o amor nunca falha. Fulana, você está sendo boba demais. Fulano já pisou na bola com você 300 vezes. Amado, o amor nunca falha. As últimas palavras da irmã Ana, o pastor Paulo contou para nós lá no hospital em Cuiabá, né? Foi: urge, Paulo, as vidas, a obra. As últimas palavras dela. Que amor de Cristo no coração daquela mulher, né? Uma mulher pequena, mas uma mulher que tinha um coração imenso, que viveu até o último segundo da sua vida o amor. Cada dia, cada manhã eu falo para o Senhor, eu falo: Senhor, me ajuda a amar, porque de mim mesmo eu não tenho condição. Eu não tive condição de amar a mim mesmo, eu não tinha amor próprio. Eu acabei com um pouco da minha vida nas drogas, na prostituição, no pecado. Mas quando Jesus entrou na minha vida, aí sim eu tive condição de me amar e amar o próximo. Amar elemento difícil, elemento que não gosta de mim, elemento que fala por trás. São esses que Deus levantou para amar. São eles. Quando eu vou conversar com o pastor Paulo fala assim: filho, são esses aí que o Senhor nos desafia a amar. São os marginalizados. Então, esse é o primeiro desafio. O segundo desafio, queridos,
é o desafio de pregar a palavra de Deus, pregar o Evangelho. Essa é a tarefa da igreja, pregar o Evangelho, levar a boa notícia. Evangelho, a palavra Evangelho é boa notícia, boa nova. Qual é a boa notícia? Que Jesus morreu para salvar um homem perdido da condenação do inferno. Aleluia! Existe coisa mais preciosa do que essa? Uma informação melhor do que essa? Alguém que está descambando para a morte, para a matança, como diz Provérbios. De repente você chega com uma palavra dessa para ela: você é amado, você é amado, você é alguém importante. Pouco falaram para mim um dia. Cheguei no Gênesis, rejeitado, oprimido, 48 quilos, viciado em maconha, mela, cocaína, álcool, em todo tipo de porcaria, viciado, mentiroso, ladrão, desonesto, corrupto. Era o pior tipo de elemento. Para mim era só a morte. O tanto de mão que apontava, dizendo assim: esse daqui só a morte, esse daqui só a morte, esse daqui só a morte. Mas o dia que eu cheguei ali no Gênesis, eu sentei naquele banquinho lá fora. Toda vez que eu vou ali no Gênesis, eu revivo alguns dias que eu aproximei daquele lugar, em que Vilma, Jaira, elas puderam me ajudar ali, né? Peguei estudo com o pastor Celino, no Gênesis, e fui amado por esses irmãos, e fui orientado por eles, discipulado por eles. Falaram do Jesus que ama, falaram do Jesus que liberta, e aquilo mexeu dentro de mim. Ainda havia uma relutância dentro de mim, havia uma resistência, porque a palavra, ela não é bem aceita. Ela não é bem aceita quando a palavra é lançada assim de pronto, ela não é, mas aquilo, ela causou um impacto. Foi como na vida de Nick Cruz, quando o David Wilkes falou para ele, aquilo mexeu com ele. Você é amado, Jesus te ama. Eu não me esqueço de uma vez, usando droga aqui no Morro do Macaco, quando eu subi noiado, quase fui atropelado, não havia essa BR desse jeito. E lembro de um ciclista que passou numa bicicleta de marcha, 18 marcha, nunca esqueço, eu era menino. Ele passou que nem um raio, assim, fuzilando. Mas ele deixou uma palavra no ar, ele falou assim: Jesus te ama. Eu lembro que nas drogas eu lembrava dessa palavra. Usando droga, eu falava: Senhor, me tira daqui. Eu falei para Deus uma vez, fiquei escondido no local uma vez, que a chuva não caía de cima para baixo, ela vinha de lá e de cá também, para mim sair daí, para me pedir ajuda, para pedir socorro. E eu, drogado, eu olhei para o céu e falei assim: Deus, se você existe, me tira daqui. Aí fui preso de manhãzinho eu fui preso. A polícia passou, me prendeu, e aí meu irmão que é militar foi lá com assistente social da polícia, e ela falou do MJR. Eu não aceitei de pronto, mas me interessou. Deixaram comigo o Novo Testamento daquele cinza, e eu comecei a olhar aquilo ali. Cheguei a fumar alguns baseados na folha daquele Novo Testamentozinho. Fiz isso. O perdido, o homem sem Jesus. Querido, nós somos desafiados a pregar a palavra de Deus. Pregue. A palavra de Deus diz que nós devemos, o apóstolo Paulo, escrevendo para Tito, ele fala que nós devemos pregar fora de tempo e a tempo. Aleluia. Prega, insta, exorta, redargue, e ninguém te despreze. Está escrito. Então eu e você, o papel nosso. Quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo. Aleluia. É Ele que convence, é Ele que me convenceu. Foi Ele que me convenceu. Foi Ele que convenceu o Cláudio. Foi Ele que convenceu o Cláudio um dia de que ele precisava desse Jesus. Foi Ele que convenceu o Mateus. Foi Ele que convenceu o Júlio César. Foi Ele que convenceu o Bruno Frederico. Foi Ele que convenceu Israel, o Micael, o Johnny, o pastor Celino, o Carlos, o Justino, o Eliel. Foi esse Espírito Santo que também foi lá na Vila Pedroso, convenceu o Valdinei. Foi ele, o Wilson, foi ele que convenceu. Aleluia. Não foi o homem, foi o Espírito Santo. Agora o Espírito Santo, ele conta com quem? Ele conta com os agentes dele aqui na terra. Ele conta conosco. Quantas pessoas têm a voz bonita aí como o Carlos? Olha que voz maravilhosa desse moço, como Deus pode usar. Eu lembro que eu sempre contei isso para o Carlos, sou fã do Carlos, né? Carlos é meu amigo, e eu sempre falo para ele, rapaz, eu era aluno em Rio Verde, eu tinha um desejo de conhecer você e o Valmir, como eu tinha. Quando eu ouvi o Cristocêntrico, aquele CD foi gravado debaixo da unção de Deus, porque quando eu ouvi aquele CD, eu disse, Deus tampava a chorar.
porque as músicas são muito fortes, são muito vivas. Eu estava perdido, esquelético, então foi a música do meu livro, foi o dia da minha formatura, como o dia do Cláudio hoje, né, Cláudio? Amém. Dia da sua formatura. Então, queridos, nós somos desafiados. O segundo desafio aqui de Lucas é o desafio de pregar a palavra de Deus. Essa é a tarefa da igreja. Será que Deus reina na minha vida para mim ir lá obedecer ao ide de Jesus? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Por que criatura? Porque até o homem aceitar Jesus como seu único, suficiente, exclusivo Salvador da sua vida, ele é criatura. Agora, a partir do momento que ele aceita Jesus, que ele faz uma confissão de fé pública, e ele diz: eu aceito Jesus como meu Senhor, e confessa, como diz Paulo em Romanos 10, 9 e 10: se com a tua boca confessares a Jesus e no teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Você já está salvo. Aleluia, aleluia. Então, queridos, nós temos essa missão aqui na terra, eu e você. O pastor Paulo não partiu essa noite, sabe por quê? Porque a missão dele ainda não se completou. O dia que chegar o momento dele, ele vai partir. O dia que chegar o meu momento, eu vou partir também, você também vai. Claro que ninguém acostumou com a dor da perda, né? Dizer assim: rapaz, mas a gente não acostuma mesmo. Alguém esses dias estava falando sobre isso comigo. A gente não acostumou mesmo. Pessoas que a gente não conhece estão morrendo e a gente se entristece, a gente fica triste. O moço que trabalha conosco na recuperação, o Selmo, é aspirante. Esse final de semana aí ele está vivendo uma situação muito difícil. O Selmo está com uma filha presa de 23 anos, está com um filho de 23 para 24 também, preso, fugiu da cadeia, ele conseguiu encontrar ele. O irmão também está preso no Cepar. E agora, para acabar com tudo, agora esse jogo do Goiás aí que teve, as torcidas se cruzaram e um torcedor do Vila Nova matou o sobrinho do Selmo de 17 anos com um tiro. Matou ele, matou o menino. E a mãe, vendo o filho em desespero, pulou em cima do filho, levou 2 tiros no pulmão, está à beira da morte também hospitalizado. Esse é o mundo que nós estamos vivendo, um mundo que não conhece Jesus, um mundo perdido. E nós, igreja, não podemos cruzar os braços. Nós temos que nos compadecer, aleluia. A Bíblia nos ensina que nós devemos chorar com os que choram, aleluia. Nós devemos chorar com aqueles que choram, se alegrar com os que se alegram também, mas chorar com os que choram. Esse é o papel da igreja. Nós não podemos ficar aqui amontoando riqueza, preocupado, conjugando o verbo errado. O verbo que muitos conjugam é o verbo ter. Jesus ensinou a conjugar o verbo amar ou ser, aleluia. Nós somos de Deus, nós somos família de Deus, então nós temos que ir ajudar essa gente. E olhei para o céu e falei: rapaz do céu, eu fiquei sem entender, falei: meu Deus, 3 situações de pessoas presas, agora o sobrinho morreu e a irmã no hospital, quase morta. Falei: Jesus amado. E eu achando que meu fato estava pesado, eu achando que estava difícil para mim. Eu falei para Deus, falei: Senhor, o Senhor me perdoa, por favor me perdoa, porque eu sou que nem Asaf, no Salmo 73, 19, eu estava embrutecido e não sabia, eu era que nem um animal diante de Deus, irado, revoltado com a situação. Querido, pregue a palavra, pregue. Ah, mas fulano aqui é crente, prega. Se o Espírito Santo falar para você, fala para ele, pelo amor de Deus, fala do amor de Deus. Sabe por quê? A palavra do Senhor, ela não volta vazia, aleluia. Isaías 55, 18, ele diz: a palavra do Senhor não volta vazia, antes ela fará o que me apraz. Então pregue. Esse é o segundo desafio. O terceiro e último desafio, o valente que Mateus escreveu aí, é quem? É Satanás. Existe um mais valente do que ele, que é o Senhor Jesus, aleluia. E ele está comigo, ele está em mim, ele está em você. Então, no nome dele, no nome do Senhor Jesus, nós conseguimos amarrar o valente. Nós conseguimos deixar os demônios amarrados no nome de Jesus, porque é ele que faz isso. Então, você tem que tomar consciência de quem você é, tá? Não dá uma de coitadinha, não. Eu vou ligar para o pastor, porque eu senti um barulho na telha. Que é isso, querido? Você é homem de Deus e você é uma mulher de Deus. Aleluia. Você pode orar no nome de Jesus. A palavra de Deus diz que no nome de Jesus nós estaríamos orando pelos mortos e eles estariam ressuscitando. Aleluia. Existem tantos homens de Deus usados hoje em ressurreição de mortos.
tantos homens de Deus que oram e a coisa acontece. Jesus, sabe o que Jesus falou? Que nós faríamos coisa maiores do que Ele, se crêssemos, aleluia. Então nós temos que crer. Você tem que tomar consciência de quem você é. No dia que falaram para mim que eu era filho de Deus e que eu era príncipe, eu amo demais a irmã Eulina, porque a irmã Eulina, depois da minha recuperação, eu ainda precisei de cura interior, e ela participou da minha cura aqui em Goiânia, no MJL, e eu me lembro da irmã Eulina. Quando ela me via, ela falava assim: você é lindo, você é príncipe de Deus. Um dia eu, zangado, eu falei: ela está curtindo na minha casa, tem cabimento, porque um careca feio igual eu, mas ela estava falando quem eu sou em Jesus, é verdade. Ela falou: você é príncipe. Olha, Deus está preparando para você sua princesa. Eu já vejo ela, o tanto que ela é linda. Uma mulher, uma ferramenta de Deus maravilhosa na minha cura. E para que o Senhor pudesse atuar na minha estima. Tá tanta gente aí com a autoestima baixa, tanta pessoa aí achando que não é nada. Você é filho de Deus, aleluia. Você é filho de Deus, você é amado. Você é o que Deus diz, não o que as pessoas dizem. Amém? Amém. Vamos ficar de pé? Fica de pé. Glória a Deus. Então, querido, nós temos que ser diferentes. Eu e você, nós precisamos ser diferentes. Nós somos desafiados. Essa palavra aqui é para mim, essa palavra é para você. Nós temos esse desafio. Primeiro desafio de tornar visível o reino de Deus. As pessoas vão ver. As pessoas vão ver que Deus existe olhando para a sua vida, olhando para a sua casa. Fala: olha, aquele casal, aquela família ali é diferente. Tem um elemento que eu admiro muito, é o Jorcelino, o pastor Jorcelino. Eu amo demais aquele irmão. Como ele vive o evangelho do meu lado. Como ele vive, como ele é amoroso com a gente. Ele dá uma assistência para mim, ele vai no internato, ele me liga, ele manda mensagem para mim, ele preocupa comigo. Que amor é aquele? Eu falo, pensa, sabe que o pastor Paulo pede para ele fazer isso? Ele vive o evangelho de verdade. Falei isso para ele um dia, ele falou: mas é o que eu posso fazer, irmão? Porque você está cuidando das vidas que o Senhor pediu para você cuidar. Que amor! E assim são tanta gente que nessa obra eu tenho me obrigado, tem me ajudado, tem nos ajudado, nos ama, caminha conosco, tem paciência conosco, nos ajuda. Querido, nós temos esse desafio. Feche seus olhos, aleluia. Eu quero orar. O primeiro desafio é de fazer visível. O segundo é o de pregar o evangelho. O terceiro é o de você tomar consciência de quem você é. Você é filho, você é herdeiro, você pode tudo. Você pode profetizar, você é profeta dessa geração, aleluia. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Pai, nós colocamos diante do Senhor a tua palavra. Pelas estradas do norte e do sul, Cristo Jesus eu quero anunciar. Sou responsável, conheço a verdade, conheço o bem e o mal. Sou cristocêntrico, minha mensagem é Cristo, o imortal. Somos cristocêntricos, nossa mensagem é Cristo, o imortal. Dai, dai.